buenos dias! Estamos novamente aqui neste canal disruptivo Fora do Comum. Qual é a notícia que vai sacudir? Hoje será o julgamento do recurso que autorizou, que permitiu que o aplicativo Airbnb seja utilizado dentro dos condomínios, ou seja, ele não vai estar mais sendo questionado de fato e de verdade se é um aplicativo de uso comercial que dá ao entendimento para a rede hoteleira, né, de uma concorrência desleal, ou que ele pode sim ser utilizado como um aplicativo para empréstimo residencial, para emprestar a sua casa para alguém fazer uso ali. O que isso vai impactar na tua vida, senhor síndico, senhora síndica? No meu ponto de vista, tem alguns síndicos que não são muito fãs do Airbnb e eles, por conta de logística, por conta de trampo, não são favoráveis à decisão de que o Airbnb seja utilizado. É mais um bate-boca, assim como o Uber contra os taxistas, assim como o iFood com os restaurantes e assim sucessivamente. Faz o seguinte, já aproveitando essa polêmica, deixa aqui o teu comentário. O que você acha que será decidido hoje pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que deve analisar o caso e decidir se é lícita a previsão da Assembleia Condominial que proíbe a locação de casas ou apartamentos pelo prazo de 90 dias no formato aplicado via plataforma digital e Airbnb. Deixa aqui o teu comentário. O que você acha? Você concorda? Você é favorável ou você discorda? Você não é favorável, beleza? Esse conteúdo vai estar disponível para você também, parte dele, no nosso canal no YouTube e também no IGTV. Só vai ter acesso a tudo do que nós vamos falar aqui quem estiver online, ao vivo, neste exato momento. Então por isso que eu já te peço, pega o dedinho, no canto inferior direito tem um aviãozinho e também tem um coração. Não custa nada. Você vai ajudar a aumentar a audiência, aumentar a divulgação desse trabalho que é feito realmente com disposição. Nós levantamos aqui, eu sou o primeiro a levantar, 5 horas da manhã. E às 5 horas da manhã eu já faço o meu devocional, eu procuro preparar o meu corpo, a minha mente para, durante o dia inteiro, enfrentar todas as questões, todos os questionamentos desse ecossistema, para entregar para você, síndico, o melhor. E diga-se de passagem, tem muita dúvida, tem muita gente que ainda carece de conhecimento neste ecossistema. Então faz o seguinte, meu amigo, meu copiloto, roda a vinheta aí, depois nós vamos voltar com assunto na veia, porque eu tenho convidado hoje, eu tenho meu amigo Décio Rockenbach para nós discutirmos o que eu trouxe à baila no dia de ontem. O que você acha que vai acontecer com o projeto de lei que propõe a transformação, de fato, dos condomínios como personalidade jurídica. E ontem eu fiz uma provocação para ele. Décio, essa alteração, essa proposta de alteração no Código Civil, aprovando a possibilidade do condomínio ser pessoa jurídica, o que tu acha? E ele, muito cauteloso, comenta assim, eu não vou dar minha opinião, mas eu vou aqui traçar um paralelo e já fazer uma análise do que isso. Eu de cara já falei, é mais política essa proposta, é mais política do que jurídica essa alteração. Porque as responsabilidades já estão aí e muitas das coisas que os condomínios já fazem hoje não vão mudar pelo fato dele tornar-se uma pessoa jurídica de fato, como eles querem aqui arguir, né? Mas o Décio ontem, no bate-papo que nós estávamos falando, trouxe alguns detalhes importantíssimos de cunho fiscal
no olhar de um contador, no olhar de quem é síndico profissional e também precisa saber cobrar, saber fazer a sua voz ter eco lá na administradora ou na contabilidade quando essa proposição for aprovada. Décio, para os nossos internautas, os nossos amigos aqui, ó. Bom dia, José Cavalcante, Carla Ginzi, professor Henrique Castro, quem mais que está chegando aqui agora? O restante do mundo também. Qual é o teu parecer, a tua análise acerca desta proposição, desse projeto de lei que visa aprovar a possibilidade do condomínio ser uma pessoa jurídica? Está com o pau. Bem, bom dia, Tyson. Bom dia aos que nos acompanham. É uma satisfação sempre muito grande estar com vocês e poder colaborar de um pequeno conhecimento ou vivência do dia a dia. Como contador, né? Tem aquela discussão, é contador ou contabilista? É contador para quem tem nível superior. E existe o profissional técnico em contabilidade. Ele tem um 2º grau, não tem um 3º grau. Talvez a soma dos dois seja a expressão contabilista. Eu nunca me interessei muito em estudar esse assunto porque eu estava enquadrado como contador. Então a gente não liga da forma que nos trata, né? Mas essa questão, acho que é mais um assunto que veio para impulsionar, né? Se todos nós temos capacidade de vender um serviço de 12, 14 horas dia, mas tem formas de impulsionar algumas atividades. E a questão da gestão condominial, ela não está diferente no atual cenário. Assim como chegou o Uber de surpresa e a tecnologia ela não pede permissão, ela rompe porteiras, né? Chegou a entrega dos alimentos, chegou um monte de serviços que a gente não esperava. E durante a pandemia, essas atividades impulsionaram bastante. E na gestão condominial não é diferente, ou não será diferente. Então, para mim, como você muito bem colocou, Thais, esse assunto é muito mais político do que jurídico. Porque se nós formos buscar uma inscrição do CNPJ lá na Receita Federal, nós já estamos no mundo jurídico, já nascemos. Temos uma data, temos um responsável por esse número CNPJ perante a Receita Federal, chamado síndico ou administradora, né? E, mais uma vez, eu acho que a Simplifica está de parabéns, ela está largando na frente, fazendo uma live com seus alunos, com seus apoiadores, enfim, seguidores, em tratar desta matéria. Mas ela vai bater na porta de todos. E eu acho que está aí uma grande sacada, uma grande oportunidade para quem está estudando esse conteúdo em sair na frente e se apresentar como síndico profissional, porque eu acho que o síndico morador, ele vai ter uma certa limitação ou uma certa dúvida no dia a dia, ele vai depender de quem presta consultorias. E aí estão os escritórios de contabilidade, que muito mais são consultores jurídicos e consultores do dia a dia, consultores contábeis, do que contabilidade propriamente dita, né? Existem tecnologias com robôs que fazem os lançamentos contábeis e tem, inclusive, a contabilidade que chega de uma hora para outra e diz, olha, eu faço tua inscrição e não cobro nada de honorários, né? Ou eu cuido do teu condomínio, faço a administração, mas não cobro serviços contábeis. Então o mercado está cheio dessas ofertas de trabalho. Voltando ao tema principal, mundo jurídico, já existimos no mundo jurídico. O que não existe é uma musculatura por parte dos órgãos de fiscalização para acompanhar também este contribuinte chamado condomínio. E se nós classificarmos como primeiro, segundo, terceiro setor, no primeiro setor está quem? O governo. Seja ele da esfera municipal, estadual ou federal. Ele é o primeiro setor. E o segundo setor? Indústria e comércio. Então, são contribuintes natos, são fiscalizados. Existem fiscais na esfera municipal, estadual e federal.
Agora, o terceiro setor quem é? São os clubes, associações, fundações, autarquias, condomínios, e aí vai. O que não coube no primeiro e segundo setor, se enquadrou no terceiro. Aí, novamente, os condomínios emitem nota fiscal? Não. Eles não prestam serviço para o público em geral. O condomínio é uma comunhão de interesses. Somente quem mora naquele espaço físico é um condômino ou é um inquilino. O condomínio tem um produto? Não tem, mas tem um serviço a ser prestado. Aí vem aquela questão do voluntariado. Eu presto um serviço, mas eu não sou remunerado por esta prestação de serviço. Eu tenho funcionários como condomínio. Então, a legislação trabalhista, ela já se preocupou há mais tempo com os condomínios, permitindo que você tenha uma inscrição no Fundo de Garantia, no INSS. Você passou a ser um empregador. Você tem funcionários, você dá férias, você dá vale alimentação, você dá vale transporte, você cria benefícios. E onde está previsto? Deixa eu te perguntar uma coisa, só voltando um pouquinho ali na tua linha de raciocínio, e eu acho que é aqui o calcanhar de Aquiles. É isso? É tendão de Aquiles, né? Acho que é tendão, né? Calcanhar é... Vocês viram que eu sou meio atravessado, né? Nas histórias aí e tal, mas não tem problema. Tchê, olha só, se nós estamos caindo no terceiro setor, e como tu bem falaste, a fiscalização no terceiro setor, ela é muito pequena, salvo ledo engano, uma das únicas instituições do terceiro setor que tem uma fiscalização ferrada são as fundações. As fundações. Agora, as associações, as organizações religiosas, as organizações não governamentais, as ONGs, né? Os clubes, eles não têm fiscalização por parte do erário, do ente público, certo? E não sei se é esta a intenção, e me corrija se estiver errado. Vamos lá, vamos sentir o cheiro do que esta proposta, né, desse projeto de lei já está trazendo. Se porventura esta possibilidade do condomínio ser pessoa jurídica e sair do terceiro setor e subir para o segundo, tendo em vista que há uma possibilidade dele gerar uma receita através de locação de painéis, locação disso ou aquilo, e a única, hoje, né, a única fonte de receita do condomínio seria a taxa condominial. E, na tua opinião, essa legislação, essa alteração na legislação, ela pode chegar a este extremo de tributar não somente as retenções, né, o condomínio como tomador de serviço, ele tem que recolher INSS, isso aqui, mas, como tu disseste também, se ele tiver que tirar nota fiscal, tendo em vista que agora ele comercializa um produto, mercadinho hoje dentro do condomínio é uma realidade, meu amigo. TV que comercializa ali espaço publicitário dentro de condomínio também é uma realidade. E aí, meu amigo Décio? O síndico que não tem essa menor noção de, inclusive, o próprio condômino ter que declarar no seu imposto de renda se ele está tendo um abatimento na sua taxa de condomínio, esse introito, esse bolo todo, tem esse cheiro que eu acabei de comentar? Qual é a tua opinião nesse sentido? Tem, Tyson. Veja que as fundações, elas têm o Ministério Público que faz o velamento das fundações. Então, existe um órgão acima. Agora, nos condomínios, de repente pode surgir uma agência, Agência Nacional de Condomínios. Estou chutando o nome. Não sei se é isso. Ou os estados, ou os municípios. E se eu posso hoje ter um frontline
no meu prédio, ou se eu posso ter dentro do elevador um painel digital, um mural digital, onde eu coloco avisos, mensagens, né, convocações. Eu também posso vender um espaço publicitário, porque eu preciso de um ponto de internet, eu tenho uma despesa, eu preciso investir no painel, outra despesa, isso é dos condôminos. Talvez eu teria que buscar um alvará de funcionamento junto à prefeitura municipal, que hoje não existe. Mas eu busco um alvará de funcionamento junto ao bombeiro para questão de segurança, paga a vistoria, manutenção dos para-raios. Então, a comunhão de direitos e deveres, ela vai se ampliando. Talvez eu tenha mais no condomínio áreas comuns do que áreas privativas. Veja que a estrutura do condomínio, a estrutura física, o estaqueamento, ele é comum. O tratamento de esgoto, o fornecimento do gás, da água, da energia, isso tudo é comum. O privativo ficou pequenininho. Então essa leitura passa a ser de forma diferente. E eu acho que os síndicos, moradores, eles vão depender de uma consultoria ou de uma assessoria, seja ela contábil, seja ela financeira, como hoje já depende bastante, mas cada vez mais, porque vai ter uma nova interpretação, uma nova leitura com o assunto. E, por sua vez, estamos excluindo vários prestadores de serviços. Quem possui uma pessoa jurídica vai prestar um serviço porque ele já possui nota e já tem sua consultoria, sua assessoria de como se comportar quando presta um serviço para alguém, independentemente de ser ele primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. As licitações cada vez mais vão se fazer presente dentro de um condomínio. Porque eu preciso selecionar tecnicamente melhor assistência, estar disponível por 24 horas, porque os problemas num condomínio, numa bomba d'água, surgem quando? No final de semana, à noite. Quem quer acordar de manhã sem água? Então, estar sob aviso é o serviço a ser prestado por um condomínio, para um condomínio. Ele é um tomador. Então, ele precisa saber, tem que saber reter os impostos, depende da pessoa jurídica que ele está constituído, esse prestador de serviço. Agora, aquele prestador de serviço que deve ser mais barato, e é na prática, aí eu corto a sua grama por R$150 no seu condomínio, uma vez por mês. Agora tu falaste... Aí eu não tenho nota, não sou o MEI. Agora tu falaste uma coisa que também é tão importante como todo o mês. Veja aqui, ó, nós estamos jogando só para o universo uma série de possibilidades, questionamentos, ilações que pode acontecer com essa aprovação, tá, do condomínio vindo a tornar-se uma pessoa jurídica. E nesse aspecto, de novo, eu quero um comentário, a análise de um contador que é síndico profissional, que é especializado em instituições do terceiro setor. Frise-se muito bem isso aqui. Quando ele fala aqui que os condomínios precisarão ter um procedimento semelhante àquele utilizado pelos órgãos públicos para compra dos seus produtos e serviços, leia-se a Lei 866, que foi recentemente alterada. Já existe uma nova lei de licitações que vai passar a vigorar obrigatoriamente em 2022. Existem algumas prefeituras que estão ainda adotando a Lei 8666. Mas a questão que se impõe é a seguinte: na figura do tomador do serviço, o condomínio e as suas responsabilidades fiscais, se ele tiver que não somente ser ele fazer a retenção, mas ele também ter que tributar sobre a sua atividade. É aqui que talvez, por eu não ter ainda a total e a profundidade
Porque não adianta a gente pegar a redação do texto atual, sendo que ela vai ser alterada, talvez, na Câmara dos Deputados. Então, quando o texto vier pronto, quando a lei vier aprovada, aí nós vamos dizer se ela realmente foi só um aspecto político ou ele fez realmente uma alteração jurídica. Porque a alteração jurídica, no nosso entendimento aqui, de um jurista e de um contabilista, né, de um contador, é de que não existe efeito nenhum se o condomínio passar a ser classificado como pessoa jurídica com essa proposta de lei. Porque o condomínio já tem uma inscrição na Receita Federal, ele já tem um responsável e ele já tem as suas obrigações, as suas retenções. O que ele não tem é fiscalização sobre as suas atividades comerciais, vamos dizer assim, né? Ele, por si só, pode ter uma receita extraordinária se ele tiver, como a gente falou aqui, ó, uma placa lá em cima do telhado que faz o anúncio, quando ele tem antena, ele tem aquela antena de telefonia, quando ele tem uma sala comercial, quando ele faz, então, ele ofere alguma receita extraordinária, e essa receita extraordinária, ele faz o abatimento da taxa dos demais condôminos. Fala um pouquinho mais, Décio, se nessa hipótese, nessa situação, quando há uma receita extraordinária, seja oriunda da comercialização de espaços publicitários, seja oriunda, por exemplo, da venda dos resíduos sólidos urbanos. O cara vai vender lixo, ele vende o lixo do condomínio e ele recebe lá, ó, ele recebe 50, 10. O condomínio não destaca a nota fiscal, mas ele reduz, ele abate o valor o síndico correto, tá? Porque tem muito síndico que não abate esse valor. Eu não sei o que ele faz, mas alguns eles podem até colocar num fundo, e aí esse valor fica lá para poder pagar alguma despesa extraordinária, enfim, mas existem outros que abatem esse valor, porque é uma receita recorrente, né? Então, ele abate da taxa. Então, se eu tenho uma previsão orçamentária que a taxa do condomínio dá R$200 e eu conseguir, através da locação de um painel lá em cima, de uma antena lá em cima, e conseguiu abater R$50 da taxa do condomínio, então agora eu tenho que pagar R$150. Como é que fica essa classificação tributária? Como é que fica essa retenção, esse recolhimento? E se, possivelmente, vai impactar, numa análise superficial, nesta possibilidade do condomínio passar a ser uma pessoa jurídica neste projeto de lei que está tramitando lá na Câmara dos Deputados? Tudo contigo, Décio. Talvez vale a pena destacar aqui que hoje a contabilidade dos condomínios é um balancete, regime de caixa. Daqui a pouco nós vamos ter um balanço e vamos trabalhando por regime de competência. De repente a venda do lixo, que é um subproduto, um resíduo, seja tributável e gera receitas, aliás, perdoe, gera um crédito para o condomínio. As cooperativas, as cooperativas que vendem o lixo, eles têm que destacar a nota fiscal. E aí tem aquela questão da bitributação. Essa garrafa já foi tributada. E aí, quando ela vai para reciclagem, depois ela sofre uma nova tributação. E aí nós estamos falando de bis in idem, né? Mas essa garrafa pode se transformar numa vassoura, né? Em fios. Tem um outro objeto. Aí ela sofreu a transformação e aí então cabe sim a tributação sobre ela. O governo, né? Afinal de contas, complicar para quê? O que a gente tem que falar, Décio, no final dessa manhã? Simplifica. Valeu, meu querido. Um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu. Ótimo dia. Tchau, tchau.